nessa noite. Pesquisando para fazer o culto dos jovens, essa palavra veio até mim. Veio o Projeto A e daqui a pouco começou a vir essa pregação para mim. E esse versículo 25 falou muito forte no meu coração quando eu li. E olha que quantas vezes nós já lemos esse versículo. Quantas vezes já passamos por ele. E não vimos como essas palavras que aquelas pessoas falaram era tão forte e poderosa. Que o sangue viesse ser cobrado de quem? Deles. Pior, dos filhos deles. Então, diz a história que houve a perseguição aos cristãos. E a perseguição era violenta e ferrenha. Aonde tivesse cristãos, era um alvo estampado. Seja apedrejado, surrado ou preso, açoitado, crucificado, decapitado e outras que eu não posso falar que são cruéis demais. Mas diz a história que um general chamado Sérgio tentou dominar Jerusalém e não conseguiu. E as lideranças de Jerusalém se engrandeceram, falando que nenhum homem poderia entrar na terra de Deus. Mas eles não sabiam, eles não compreendiam que eles tinham fechado a porta de Jerusalém para quem? Para Deus. E a história nos mostra que um general chamado Tito foi após esse homem. E a estratégia dele foi diferente. Ele fez um cerco, cercou e simplesmente privou as pessoas que estavam dentro da cidade de se alimentar. Não vou perder nenhum homem como o outro bobo perdeu. E diz a história que durante esse cerco, todos os cristãos saíram ileso. Repito, saíram ileso, sem nenhum arranhão de Jerusalém. Saíram ileso de Jerusalém. Porque aquilo que está escrito no verso 25 não servia para eles. Porque o sangue de Cristo para eles era salvação e não condenação. Porque eles aceitaram o Salvador. Eles aceitaram aquele que veio à terra para curar, para salvar e para libertar. E diz a história que a fome era tão grande que eles chegavam a mastigar os cintos, as sandálias, para tentar saciar sua fome. E como havia um cerco, era muito difícil você sair de lá. Porque você botando um pé para fora de Jerusalém, os soldados romanos os matavam. Mas a fome era tão grande muitas das vezes que alguns se arriscavam a pegar os seus alimentos. Aqueles que conseguiam pegar alguma coisa, eu falo alimento, mas vou ser bem sincero, o que eles conseguiam pegar muitas das vezes era grama, mato, e voltar para dentro. E quando voltava para dentro da cidade, sabe o que acontecia? Eram roubados, ou pela própria esposa, ou pelo próprio esposo, ou por vizinhos, ou pior, até pelos pais. A destruição, a degradação humana estava grande naquela cidade. E aqueles que não conseguiam, eram pegos pelos romanos. Sabe o que os romanos faziam? Crucificavam na frente do portão. E diz a história que não tinha espaço físico
para tantas cruzes que tinham no local. Isso tudo porque algumas pessoas foram compradas, foram induzidas a condenar um inocente. E hoje, o que faz você negar Jesus? O que faz você tomar atitude semelhante a destes homens e mulheres? Eu gostaria que nesta noite nós venhamos refletir um pouco sobre isso.